o Ministério da Educação tentou resolver, como já todos percebemos, um problema grave que existia nas escolas, que era o problema da precariedade que criava instabilidade no corpo docente. Como é que o fez? Não foi metendo nos quadros os professores que estão precários, foi pondo-nos na rua, foi mandando-nos para o desemprego. E agora está a pretender, é a segunda fase, não é? Que é resolver o problema do desemprego dos professores. E como é que o faria? Ou como é que o quer fazer? Retirando da profissão os professores, não é empregando os professores. Portanto, primeiro retirou das escolas e agora quer tirar da profissão e amanhã vai dizer que já não são 30 mil os desempregados, são só 15 mil, porque os outros até tinham andado por aqui só a fingir que eram professores, porque, como se provou, de ir ao Ministério da Educação, não serviam para isso. Isto é, de facto, um discurso absolutamente inaceitável e um discurso perfeitamente de quem já perdeu o respeito completo pelos professores. Aliás, se nós tínhamos dúvidas, e acho que os que aqui estamos não tínhamos dúvidas, se calhar muitos têm dúvidas, por isso não estão aqui, mas se calhar é bom que as percam também, que quando nós vemos este orçamento do Estado para o próximo ano, um orçamento do Estado que reduz em 13% os gastos com professores. Ora, isto não tem a ver com salários, porque os salários no máximo serão reduzidos em 12% e não em 13%. E mais, os que serão reduzidos em 12% não partem do zero, partem já de uma redução atual. Portanto, ter uma redução em professores de 13% vai muito para além do que é a despesa com a redução de salários. E, ainda por cima, não implica também a mobilidade especial que só se aplica em 2015. Então, se não é por afastar professores do quadro para a mobilidade, se não é pela redução dos salários, só pode ser por uma coisa, pelo número de pessoas. E o número de pessoas aqui é clarinho o que é. É emprego, são professores neste momento ainda, se eles conseguirem contratados, e obviamente que se conseguirem com esta prova afastar milhares deles, para o ano até poderão dizer que ficaram bem menos por colocar do que este ano. Esta prova, como hoje dizia, e também é bom que assim se note, o vice-presidente que nos recebeu da Assembleia da República, o deputado Guilherme Silva, do PSD, e ainda bem que foi ele que nos recebeu, porque o PSD não teve, neste caso, a capacidade democrática de perceber que mesmo indo contestar uma medida de um governo do PSD, deveria ouvir-nos. Aliás, é curioso, porque hoje, sendo o partido com mais deputados, o PSD, não tinha ninguém disponível para receber os professores, mas no passado, com menos deputados, e se calhar com mais trabalho, porque eram da oposição, tinham sempre muito que fazer, não é? Eles eram sempre os primeiros a estar disponíveis para nos receber. Portanto, hoje não puderam, se calhar, foi o que também nós dissemos, percebemos, estão ocupadíssimos a pensar nas malfeitorias que devem fazer e, portanto, falta-lhes o tempo para ouvir as pessoas. Mas o próprio vice-presidente, que nos dizia na reunião, reconhece que qualquer pessoa de bom senso deve achar, que quem já provou o que tem que provar não deve precisar de provar mais uma vez. E, na verdade, aquilo que nós estamos a falar é de uma avaliação que querem pôr a professores que já aprovaram e, como nós temos repetido aqui na comunicação social, com a avaliação que têm tido de bom, de muito bom, de excelente, sendo que muitos têm bom porque não cabem nas cotas, porque a classificação daria para mais, mas não importa, desde que seja de bom, que é o que é válido e é considerado para efeitos, por exemplo, na carreira para progredir, de bom, de muito bom, de excelente. Professores que, quando vem a sua renovação dos seus contratos feita, portanto, é porque isso é reconhecido pelas escolas como tendo capacidade, conhecimentos e competências para lá ficar, e, portanto, não vem agora este Ministério da Educação, ele sim, este Ministro, este Secretário de Estado, se calhar, sujeitos a uma qualquer prova de capacidade, conhecimentos e, sobretudo, competências, eram postos na rua à primeira hora, e eles sim querem agora vir com isto, dizer, bom, vamos lá ver se ao fim destes 20 anos, ou destes 10, ou destes 5, ou destes 2, porque para mim, e eu acho que devemos defender isto, a questão não passa por ter mais tempo ou menos tempo. Eu posso ter mais tempo de serviço e ter feito um pior serviço que quem está há menos tempo. Passa por ser ou não reconhecida a competência, a capacidade e os conhecimentos, e isso faz através da avaliação. Nós podemos dizer, não é esta a avaliação que nós defendemos. Pois está bem, mas é essa que eles reconhecem. Não fomos nós quem implementámos e, portanto, é com esta que eles têm que se orientar. E ninguém consegue dizer, ou melhor, se calhar até conseguimos pelo menos prever, se esta prova que aí vem tem mais qualidade ou é melhor para esse efeito do que, por exemplo, esta avaliação. Provavelmente não é e vai ter um objetivo que todos percebemos qual é. Portanto, o que aqui está em causa, de facto, é uma tentativa absolutamente ignóbil de afastar gente da profissão. E nós não vamos deixar. Portanto, vamos ver pela via jurídica, por isso tivemos as providências, vamos ver pela via político-institucional, aliás, vamos pôr à disposição dos deputados de todos os grupos parlamentares os textos das ações de ontem, para que eles possam utilizar, se assim o entenderem. Vamos percebendo o que o próprio vice-presidente da Assembleia nos dizia,
que o ótimo é inimigo do bom e, portanto, dizia, bom, se calhar se os senhores vierem para que a prova seja eliminada, bom, se calhar os partidos da maioria e até o Partido Socialista, que a criou, não vão votar contra. Bom, mas se for algo mais que tem a ver com a dispensa e com aquilo que era o regime que estava, bom, aí se calhar os partidos realmente não tem muito sentido manter, até porque, repare-se, foi o atual líder parlamentar, aliás, como temos dito todos, do PSD, que até criticou por considerar demasiado restritivo o regime de dispensas anterior e que achava que deveria ser alargado. Bom, agora não há regime de dispensas para ninguém. Portanto, nós iremos ver por todas as vias, mas há uma coisa última que nós não iremos abdicar e que eu acho que é importante e que é uma mensagem que temos que deixar para os outros professores todos. É que os professores não podem ser carrascos dos professores. E não vão aceitar ser carrascos dos professores. Esta prova, para se fazer, tem que ter os que vão fazer a prova, portanto, os examinados, se quisermos, mas tem que ter os vigilantes, há de ter os corretores, e esses hão de ser professores dos quadros, alguns com menos tempo do que colegas que vão estar a fazer a prova. E, portanto, aquilo que nós vamos desafiar todos os professores deste país é que não aceitem ser eles os carrascos dos seus colegas. É que se escusem de ser vigilantes ou de participar nesta palhaçada. É que, em última análise, e se for preciso nós faremos, nós poremos um pré-aviso de greve para esse dia, para que todos aqueles que forem escalados para esse serviço possam, de uma forma legal, não o fazer. E para aqui não há serviços mínimos que eles possam pôr em vigor. Portanto, nós faremos tudo, porque aqui não é uma questão de defesa dos contratados, ou de defesa dos desempregados, ou disto ou daquilo. Isto trata-se de alguma coisa que tem a ver com a profissão e com os profissionais. E eu queria até concluir para dizer outra coisa. O facto deste Ministério da Educação ter recusado que um professor que fosse sem vínculo ficasse dispensado, para mim não deve descansar em nada os professores dos quadros. Eu recordo que este ano, 2013, no mês de janeiro, o FMI divulgou um relatório em que dizia que era necessário reduzir 14 mil professores dos quadros através da mobilidade especial. E dizia precisamente o quê? Que a forma de selecionar, para que pudesse selecionar os melhores, era submeter os professores, estamos a falar dos quadros, a uma prova. E depois assim é que se veria quem eram os melhores. E, portanto, eu não tenho a certeza, não consigo dizer, que quando eles não quiseram que houvesse dispensas, não tenham, eu não estou a dizer que já decidiram, mas que não estejam a admitir que amanhã, podendo ter de aplicar esta prova a quem está nos quadros, seria mais complicado se dissesse, então vocês até dispensaram alguns que eram contratados e agora querem fazer a quem está nos quadros. E, portanto, não é para mim inocente o facto de eles terem obrigado toda a gente a fazer. E, portanto, esta não é uma luta dos contratados nem dos desempregados, é uma luta dos professores. E como luta que é dos professores, é uma luta que a FENPROF levará até às últimas consequências, ainda que essas últimas consequências passem por, como disse, termos uma greve enorme no dia em que se realizar esta prova, e recusando, como disse, e assim termino, que sejam os professores os lacaios de um governo que quer eliminar outros professores. Isso não faremos, mais cedo nos temos que unir todos para correr isso sim com este governo, como disse o João, que está a mais neste país. Dizia hoje, ou ontem, em Ovar, penso, o Nuno Crato, que os problemas deste país só se resolvem quando os portugueses estiverem, ou resolver-se-iam se os portugueses estivessem um ano a trabalhar sem comer. E eu também digo que, por menos que isso, vamos ter estes governantes um ano a trabalhar sem comer, mas provavelmente porque merecem, com uma grilheta na perna e uma picareta nas mãos. Era isso que eles mereciam e é para aí que nós iremos trabalhar. Vamos continuar a luta.